Olá, meus queridos, tudo bom? Mais uma vez eu venho agradecer aos meus seguidores desse canal, as pessoas que acreditam no que eu falo e têm seguido. Estou um pouco resfriado, mas eu tenho sentido no meu coração de gravar esse vídeo para falar algo a respeito do Paulo Júnior e a respeito do pastor Silvio Malafaia. Quero poder estar esclarecendo a minha visão em respeito a isso. Quero tentar ser rápido, às vezes meus vídeos acabam sendo muito longos. Quero pedir a vocês para estar curtindo meus vídeos, para estar compartilhando, para estar ajudando aí, para poder mais pessoas tá vendo, né? O meu objetivo qual é? Meu objetivo é a internet, eu possa estar evangelizando várias pessoas e alertando sobre a vinda de Cristo. Eu, pela misericórdia do Senhor, eu tive aí vários sonhos, várias revelações da parte de Deus. Essa e para quem acredita, né? Para quem acredita, pode estar me seguindo. Agora, quem não acredita, amém. Eu não posso forçar ninguém a nada. Cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha. E eu não sigo a homem, eu sigo aquilo que me vem à mente, o que Deus fala comigo. E o que eu quero dizer que há uns anos atrás eu tive uma visão onde eu via Jerusalém subindo e descendo, aonde eu pude ver ela descendo dos céus, aonde eu pude ver o shofar voltado para Jerusalém, e Jerusalém ali subia e descia nas nuvens do céu, lá nos altos céus, lá no espaço. E ali uma voz falava: toque a trombeta em Sião, toque a trombeta em Sião, perturbe todos os moradores da terra. Então eu estou fazendo. Eu não sou ligado à Assembleia de Deus. Meu ministério não está firmado nas Assembleias de Deus. Até mesmo porque a visão do meu evangelho é diferente. Qual é a visão do meu evangelho? A visão do meu evangelho é que Jesus ele veio para dividir. Nos ensinou a dividir e não a tirar. Nós estamos vendo um evangelho hoje em dia onde as pessoas estão tirando das pessoas que não têm. E esse evangelho é o evangelho que eu desconheço. Nós devemos olhar para o que Cristo fez ao todo. O meu evangelho consiste aonde o livro de Malaquias fala a respeito de trazer todos os dias do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E nós sabemos que na época dos discípulos, dos apóstolos, na época dos levitas, era levado cereal até ao Santo dos Santos, até onde era feito o sacrifício, e ali era feito a oferta ao Senhor. De forma alguma foi feita em forma de dinheiro. Jesus, quando ele curava as pessoas, ele falava: vá e dá aquilo que é lhe referido na lei, para que faça, no caso, das ofertas, né, dá os dízimos, etc. Mas não era dinheiro, em forma nenhuma foi dinheiro. A única vez que eu vi Jesus falar a respeito de dinheiro foi quando cobraram a ele para entrar na cidade, e ele mandou que um dos seus discípulos fosse até o mar e pegasse na boca do peixe. Então achou na boca do peixe uma moeda e deu, e pagou o tributo e entrou na cidade. Jesus falou que não iria ficar devendo a ninguém. E eu quero dizer para você, e a outra parte eu conheço também da parte que fala de dinheiro na Bíblia, também é a parte de Judas, aonde Judas traiu Cristo com as 30 moedas. Bom, mas esse não é o caso. Eu quero falar nessa noite o seguinte: que eu fui, depois que eu recebi
eu falei, eu fui em várias igrejas. Uma das igrejas que eu fui foi na DVEC da Penha, aonde na primeira vez que eu fui vestido de sobretudo o missionário Davi Miranda usava, e ali eu sentei na cadeira da frente, e ao final do culto eu fui e entreguei o folheto na mão do pastor Silva Malafaia, pedindo para ele ler aquela carta onde estava escrito e era para que viesse a se arrepender, trazer o povo ao arrependimento, à santidade, a buscar as coisas do Senhor e voltar às práticas que Deus tinha ordenado a Moisés que fizesse, porque o povo está indo nas práticas erradas. Então, o que acontece? Apanhei, falei, dei o rolo a ele e tudo bem. Ele me olhou de cima e embaixo, porque eu estava simples, eu vi ele olhar meio que me medindo de cima e embaixo. Tá bom. No outro ano, mais uma vez, eu fui lá, mas eu fui vestido de pano de saco, de batata, praticamente. E ali eu não pude chegar perto deles. Eu fui obrigado a ficar lá atrás, porque como se fala, eu não sei nem se é obreiro, eu acho que é segurança, né? Hoje em dia as igrejas não tem mais obreiro, é segurança. Me botaram quase para fora da igreja, eu fiquei lá no cantinho da porta, esperando até o culto acabar. E nisso eu vi onde uma senhora entrou, uma moradora de rua entrou para ir no banheiro. Quando ela entrou para ir no banheiro, ela também foi seguida. Ou seja, a igreja, a DVEC, ela não é para os humildes, ela é para as pessoas de terno e gravata e de carrão. Então, ali eu fui obrigado a ficar até o final. Mais uma vez eu dei mais uma carta, pedi para falar com o senhor Malafaia, me proibiram, fizeram uma barreira, praticamente quase me jogaram para fora da igreja. E eu falei, eu preciso dar essa carta a ele. E mais uma vez, não foi chegado, mandaram falar com outro rapaz, se não me engano é o Alexandre. E eu fui, quando eu cheguei ali, eu falei, olha, eu preciso dar essa carta ao pastor Silva Malafaia, porque é uma coisa de importância da parte de Deus. E ali eles mandaram vir outro dia, etc. Disseram que eu não podia falar com ele e tudo mais. E ali o Senhor falou comigo. E eu falei com eles dessa seguinte forma. Agora eu entendo porque Jesus veio montado em um jumento. Por quê? Porque muitos esperavam um Messias chegando numa carruagem e em status. Mas o Messias que eu conheci, ele veio montado num jumento. Ele veio aplaudido pelo povo e não pelos maiorais. Então, eu apanhei e saí. Quando eu saí, humilhado, escorraçado da DVEC da Penha, da igreja sede, o Senhor me fez saber da seguinte forma, que Saul estava com o tempo contado. E ele ia aborrecer a Saul. Assim o Senhor me fez saber, que ele ia aborrecer Saul. E eu guardei isso comigo, tenho guardado. Eu não gosto de ficar falando nomes, eu não gosto de ficar expondo os pastores, porque eu acho o seguinte, porque Saul, ele foi ungido por Deus. Mas da mesma forma que Saul foi ungido por Deus, Deus desprezou Saul. Deus pôs em Saul um espírito de loucura. Deus pôs em Saul a tormenta até a tua morte. Por quê? Saul, ele poderia ter tudo, mas Saul, de repente, ele começou a desprezar as coisas de Deus. Não quis mais ouvir a voz de Deus. Porque chega um limite do homem, aonde ele acha que ele tem tudo, aonde o seu ego fala mais forte, que ele acha, o que ele acha é o certo. E esquece de viver a lei, esquece de viver as coisas que é certo. E nós não estamos aqui para agradar o homem, nós estamos aqui para agradar a Deus. Nós devemos viver
as coisas para agradar a Deus. Então eu saí dali e eu falei para mim, eu nunca mais eu ia ali naquela igreja. Porque eu fui escorraçado pelos obreiros da DEVEC. Pois bem, esse ano, mais uma vez, o Senhor me fez eu fazer uma carta e levar a DEVEC de novo para o pastor Silas Malafaia. E eu levei. E ali o Senhor falava comigo que ele ia fazer um deserto, ia trazer um deserto na igreja, caso ele não ouvisse. Eu quero dizer ao pastor Silas, a todos os demais membros da DEVEC, que o Senhor ele está olhando o homem. Aí você fala, você está falando, você está querendo me perseguir. Não, pastor Silas, eu não quero perseguir o Senhor. Eu só falo para o Senhor uma coisa. Uma vez, Jonas foi chamado para ir à cidade de Nínive. E chegando lá, Jonas quis a morte dos ninivitas após Deus perdoar os ninivitas. E aí Jonas veio a se enfurecer e se irritar com Deus, porque Deus não tinha matado aquele povo. E eu quero falar para o Senhor, pastor Silas, eu posso entender e Jonas não entendeu. O Senhor não tem prazer na morte do homem, mas sim e ele se arrependa. E muitos devem estar se perguntando e questionando, por que você tanto fala do pastor Silas? Por que você fala do pastor, do Marcos Feliciano? Quando eu falei do Marcos Feliciano, várias pessoas falaram, tá falando, puxando. Olha, eu não estou nem aí para nenhum pastor, nada. Eu não iria nem saber dessa história de estar gravando o vídeo, mas o Senhor botou no meu coração de falar. O Senhor ele não tem prazer na morte do homem, mas sim o homem se arrependa. O pastor Silas é um homem aonde ele buscou uma certa posição, aonde se ele voltar o coração para Deus, ele pode parar toda a nação a voltar-se para Deus. Mas parece que isso não entra na mente dele. Parece que ele tá só querendo saber de pregar na sua igreja, só está querendo saber dos maiorais. E eu acho que não é tempo disso, pastor Silas. É tempo do Senhor voltar a ir para as ruas, não para fazer showmício, não para fazer discurso gospel. Porque o showmício do Senhor até hoje falhou. Todo mundo que o Senhor elegeu ou falou em dar-se voto, todo mundo falhou, fracassou, pastor Silas. Está na hora do Senhor voltar a falar de Jesus e não falar de política. Sabe por quê? Porque assim, no mesmo período que o Senhor me trouxe as revelações lá no retrasado, o Senhor me fez saber lá em Jeremias 23 e lá em Jeremias 5, ai dos pastores que destrói e dispersa as minhas ovelhas. O Senhor fala na tua palavra claramente. Há momento da gente se humilhar e voltar aos nossos conceitos de evangelho. Eu tinha o Senhor pastor Silas como uma imagem representativa do povo de Deus. Eu tinha como o Eduardo Cunha como um homem respeitoso. E o Senhor me fez levar carta lá na igreja, lá onde o Eduardo Cunha frequentava. E o Senhor falava, ai daqueles que desprezam e desgarram, desfazem as minhas ovelhas. O Senhor fala, eu mesmo virei para ajuntar as minhas ovelhas. O Senhor está abrindo mão de todos os pastores e líderes que pregam em prol de prosperidade e bênção. Está na hora de falar da salvação. Porque o Senhor me fez ver, quando eu me dobrei meu joelho lá na Deus e Amor, da senador Pompeu, o Senhor me fez ver um furacão se formando muito grande. E de lá para cá tem acontecido. O Senhor me fez ver o sol muito forte, e o sol tem se esquentado a cada dia. O Senhor o Senhor me fez ver aonde através da lua, através dos eclipses, através disso, ele ia trazer os sinais, e está trazendo a cada dia, a cada eclipse, a cada festa que se comemora em Israel. Aí você fala, você está falando de festa judaica? Sim. Porque se eu não falar de festa judaica, eu não posso falar de cristianismo, porque o meu Cristo, ele era judeu.
Então é necessário que nós voltamos às práticas judaicas, é necessário que nós voltamos a nos humilhar, a praticar, a olhar para as festas, tá? Que se dá todo ano nas festas judaicas, não nas festas mundanas, ao se dá as festas pagãs que se dá no Brasil. É necessário que nós venhamos a olhar e focar naquilo que o Senhor nos botou no nosso coração, na sua palavra, e não sair dela, porque lá em Jeremias fala, lá em Malaquias também fala, Malaquias, pastor Silas, os demais, que está falando na palavra do Senhor, que todo mundo gosta de pregar sobre Malaquias, fala das viúvas, fala dos órfãos, não fala só de oferta e dízimo, mas também fala, lá na última palavra, em Malaquias 4, fala assim: servo meu, lembrai da lei que eu dei a meu servo Moisés. Como assim? Até hoje ninguém fala sobre isso. Está escrito lá. Aí você só fala de Malaquias 33:10, que é do dízimo e das ofertas alçadas. Mas vocês esquecem que está lá: lembrai da lei que eu dei ao meu servo Moisés no deserto. Então, pastor, eu pude ver pelos olhos da fé, se um rolo, se um pergaminho, e o Senhor falava comigo: lembrai da lei e eu dei ao meu servo Moisés. Então é necessário, a gente viveu e Deus fala. Por quê? Porque há pouco tempo eu pude ver como o céu estivesse aberto e várias pessoas estavam indo, uma faixa de luz, e quando eu fui chegando, estava várias pessoas indo, tudo de veste limpa, e eu pude ver na nuvem a sombra do Filho do Homem. Então eu quero falar, o Senhor está perto, e o Senhor não vai botar a planta do pé dele nessa terra pecaminosa. Há um novo céu e uma nova terra. Não tem 3, 4 dias, eu pude ver o Senhor, o Criador dos céus e da terra, com a sua magnitude, criando as estrelas, criando os planetas, uma coisa linda. Se vocês soubessem como é lindo, como é poderoso o nosso Deus. Aí vocês querem ficar de mesquinharia, vendo as pessoas passando necessidade nas suas igrejas, e vocês viajando de iate, viajando de jatinho particular. Está na hora de rever os seus conceitos. Eu não estou perseguindo o pastor. E outra coisa, você vai me chamar de crente herege. Deixa eu falar para você, esse negócio de crente herege é o que inventaram, para poder fazer a cúpula do que eles querem. Aí você pega e fala assim: porque o irmão Santos, o irmão Anderson, ele é herege, porque não faz parte da nossa igreja, não faz parte da nossa doutrina. Não. Qual é a doutrina que vocês têm seguido? É a doutrina da prosperidade. É a doutrina que tem que dar dízimo, tem que dar oferta, tem que dar isso, tem a hora de rever os conceitos. Por quê? O Senhor está voltando. Pode me chamar de herege, pode me chamar do que for, mas eu vou falar. E se você quiser, não precisa me processar não. Aqui está minha cabeça. O meu canal se chama Voz que Clama no Deserto, porque aqui está minha cabeça. Se vocês quiserem, pode tirar minha cabeça. Sabe por quê? Vocês não estão preparando o povo para adorar a Deus. Estão fazendo o povo comer migalha, sabe? Para sempre viver comendo no prato de vocês e comendo a migalha de vocês. O povo está miserável, carente de palavra, tudo faminto. E as pessoas estão indo para outros lugares, para doutrina de demônios, por causa disso. Porque as pessoas estão sem rumo, estão com fome, estão com sede de palavra. E estão indo em lugar para comer. Vocês sabem disso. Estão perdendo para espírita, estão perdendo para católico, estão perdendo para todo mundo. Vocês não têm vergonha disso não? Está na hora de acordar. Ir para as praças. Pastor Silas, em nome de Jesus, vamos fazer um ar livre. Chame esses cantores, esses músicos que o Senhor conhece, e vamos fazer um ar livre para cultuar a Deus, um culto de arrependimento, 24 horas, 38 horas, 48 horas de arrependimento e adoração ao Senhor. Está na hora do povo conhecer e ver o povo de Deus vibrar e clamar.
Porque o Senhor está escrito na palavra dele o seguinte: se o meu povo chama pelo meu nome, se humilhar e clamar, eu ouvirei dos céus, eu sararei, eu ouvirei do céu e sararei a tua terra. E então, pastores, vocês estão esperando, né? Vocês estão esperando que o muçulmano venha e tome o Brasil por inteiro? Vocês estão esperando? O mundo está olhando nós evangélicos e só tem decepção. Está na hora do povo evangélico acordar, esquecer pragas, esquecer denominações, esquecer divisas. Muitos estão preocupados com o seu cargo, se é pastor, se é presbítero, se é diácono, ou se a sua igreja é Assembleia, Deus e Amor, ou seja lá qual for. Está na hora de nós olharmos como um todo, porque nós não estamos falando de uma praga, nós estamos falando de um corpo, e naquele dia lá no céu não vai ter divisão de pessoas. Então eu peço, será que nós podemos, pastor Silas, representante das Assembleias de Deus, será que nós podemos reunir e buscar o Senhor? Quero falar para os irmãos, está na hora da igreja acordar, antes que seja tarde demais. Há pouco tempo eu via como se o globo terrestre fosse envolvido com uma nuvem. O globo terrestre estava sobre uma nuvem preta, uma nuvem negra, e eu não dormi a noite toda, eu fiquei em espírito de oração a noite toda, aonde eu vi o globo terrestre como se estivesse envolto de uma nuvem, de uma névoa preta. Dias terríveis estão para vir pela face da terra. Dias maus, muito ruim está para vir pela face da terra. E os pastores estão pensando só nas tuas denominações. Eu abri uma pequena igrejinha no morro e eu vejo quanta tem hipocrisia, quantas pessoas pensando em si mesmo. Em vez de juntar as brasas, em vez de juntar o povo e ajudar a puxar a rede, ficam querendo dividir e contando os dias para que feche. Só eu estou falando de um Deus puro, um Deus a qual eu vi ele formando. Há poucos dias eu via como se dois globos terrestres se formassem. Eu via como se os céus estivessem formando uma nova terra. E ali eu via que nós somos poeira na mão de Deus. Nós não somos nada. Nós somos poeira na mão do grande arquiteto, do Senhor dos Exércitos, Criador de tudo. Nós somos pequenos, nós somos mesquinhos, nós somos muito pequenos. E vocês ficam se preocupando com suas casas, com seus carros, com seus bens materiais, esquecendo que isso é tudo passageiro. Eu não estou vendendo o Evangelho. Eu não quero vender o Evangelho. Eu quero falar de Cristo, porque Ele está à porta. Então eu quero te chamar, pastores, eu quero te chamar, povo de Deus, para nós unirmos em um só pensamento e uma só força. Quero falar para o senhor Silas Malafaia, quero falar para o Paulo Júnior, quero falar para o Agenor Duque, eu quero falar para todos esses. Parem de ficar discutindo e brigando entre si. Vamos nos reunir, fazer uma grande concentração. Assim como eu falei para o Michel Temer, através do pastor Marcos Feliciano, a carta eu dei na mão dele. É a hora da gente se humilhar e clamar. Em grandes dias de grande tribulação está vindo pela terra. Então eu peço a vocês, guarde alimento, guarde água, comece a se preparar para a grande tribulação, comece a sair desse capitalismo, dessa coisa que envolve a nação, aonde é só gastar, é só gastar. Saia disso, porque vai ter um momento que
o capitalismo vai querer tomar, aonde a marca da besta vai querer se implantar, e se nós não tivermos preparado, alicerçado na palavra, muitos vão ficar. Então é momento da igreja se preparar para a grande tribulação, porque está perto. E tem pastores que falam que não vai existir a tribulação. Mas a Bíblia fala que por causa dos pequeninos, o Senhor abreviaria a grande tribulação. Mas a tribulação nós vamos passar. Então, irmãos, fique firme na palavra do Senhor, porque muitos falam, especulam que nós não vamos passar pela tribulação. Estão mentindo. Tribulação nós iremos passar. Agora, a grande tribulação depende de cada um de nós. Então, eu via umas pessoas estivessem subindo na nuvem com o Senhor, um veste branca. Eu via, e como eu já postei no meu vídeo, como se uma grande bomba estourasse. E quando a grande bomba estourou, eu via uma terra se envolvia no magma. E quando se envolvia no magma, eu via uma redoma de vidro subindo, e ali estava Jerusalém, ali estava Israel, ali estava um povo. E eu falava, e eu via, e tinha só poucas pessoas, e eu ficava triste, e o Senhor falava comigo, que Ele não iria quantidade, Ele iria qualidade. E eu vou falar para você, nós somos enxertados na videira. Nós não somos de Israel, mas nós somos enxertados em Israel, por Cristo. Então, nós temos que voltar às práticas a qual o Senhor fala lá em Malaquias. Observar a lei de Moisés, observar os mandamentos e seguir. De repente você tenha falado, você vê tantas coisas, você sonha com tantas coisas. A palavra do Senhor fala a seguinte palavra: aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. O meu tesouro não está nesta vida, essa vida mesquinha, e já está tão banalizada, onde o ser humano não vale mais nada, onde o ser humano perde-se a vida por causa de R$1, por causa de R$2, por causa de uma briga de trânsito. Se você pisar no pé de uma pessoa, a pessoa vem e te mata. O ser humano já não está valendo mais nada, já perdeu o seu valor, mas ainda, não sei se felizmente ou infelizmente, o Senhor dos Exércitos ainda acredita no ser humano. Ele ainda tem alguém ainda para ele resgatar. Então é por isso que ele não acabou ainda com essa terra. Agora eu vou falar para você que não acredita nos meus sonhos. Eu tenho me aberto mão de várias coisas, principalmente em termos de alimentações, assim como fez Daniel. E inclusive após o sonho eu tive, aonde eu fui arrebatado. E nem tudo a gente pode falar, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir. Nem tudo eu posso revelar, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir. O ser humano é mesquinho, tudo zomba, tudo tira chacota. Mas eu quero ver naquele grande dia, que vocês aí estão ouvindo o que eu estou falando, vocês que não deram crédito. O Senhor fala, ai daqueles. Ai daqueles que não der crédito. Ai daqueles que não entrar pela porta. Quem é a porta? É Cristo. Ai daqueles. Eu acredito na profecia do livro de Jonas, aonde Jonas ficou ali no ventre da baleia durante 3 dias. Eu acredito, e assim eu falei com um certo judeu há pouco tempo e ele faltou me bater. Eu perguntei, você acredita que Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia? Ele disse para mim, sim, eu acredito. E eu falei para ele, então, eu também acredito no meu Messias. Ele ficou 3 dias morto, ressuscitou e está no céu. E ele quase me bateu. E eu falo para os judeus, se tiver algum judeu que estiver ouvindo essa palavra, eu quero falar. Assim me fez saber o Senhor.
Quantos Messias vocês vão ter que matar para que a palavra do Senhor seja manifesta? Quantos Messias o Senhor vai ter que trazer e vocês não acreditam e vocês matam? Quantos Messias? O Messias que você está esperando já veio. E agora tem vindo vários Messias. Esses Messias, quem é? São os pequenos Cristo. Os profetas messiânicos. Os profetas de Cristo. Tem vindo a cada dia anunciar que o Messias está vindo. E vocês não acreditam. Raça de víbora. Raça de rapina. Raça ruim oração. Que não ouve. Que não abre o coração. E acredita que ele está voltando. Raça dura. Até quando vocês não vão acreditar na palavra do Deus Altíssimo? Veio Jeremias, veio Isaías, veio Jonas, veio Malaquias, veio Joel, veio Amós, veio todos, e vocês não ouvem. Naquele grande dia, vocês vão falar: ai de mim, Senhor, ai de mim, Senhor. Vocês não querem ouvir a palavra do grande El Shaddai, Adonai, o leão da tribo de Judá, aquele que fez tudo, o Criador dos céus e da terra? Raça de duro coração, que mesmo saindo do deserto, mesmo passando por anos no deserto, não aprendeu até hoje. Está na hora de despertar. É o último despertamento da igreja. É o último despertamento para Israel, para Sião, para Jerusalém. É o último. Porque o céu vai se rasgar. E o Filho do Homem vai vir na nuvem com poder e grande glória. Para buscar eles que acreditam. Para buscar eles que creem na tua profecia. Para eles que acreditam e não se voltaram o teu rosto para Baal. Não se voltaram o seu rosto para as imagens de escultura. Não se voltaram a profecias de demônio. Raça de víbora. Está na hora de despertar. Porque naquele grande dia, você vai ouvir, você vai falar: ai de mim, Senhor, ai de mim. Tem coisas que eu me programei para falar. Agora tem coisas que está vindo e eu estou falando. Então há um momento de despertamento para a igreja. Pare com essa mania de ficar dividindo e falando que as pessoas são hereges. Pare de falar que as pessoas são falsos messias, são isso, são aquilo. Pare com isso. Pare. O apóstolo Paulo, Saul, ele falou: uns pregam por dissensão, uns pregam por si mesmo, uns pregam pelo seu próprio ego, uns pregam hoje em dia até por dinheiro. Mas o evangelho seja anunciado a toda criatura, porque naquele grande dia até Satanás vai estar diante de Deus. Todos serão julgados, pequeno e grande. Uns não têm mais salvação, agora outros ainda têm. Então eu falo para você, pastores e líderes, está na hora de acordar. E vocês que ficam falando mal de pastores, por falar que não fazem nada, vocês vão pagar um preço muito alto também. Porque vocês só sabem falar mal de pastores, mal de líderes, mas vocês não são capazes de ir para a praça evangelizar. Vocês não são capazes de ir para a rua ganhar uma alma. Raça ruim. A Bíblia fala que a língua é um pequeno membro, mas te contamina todo o corpo. Pare com isso, porque o seu lugar está separado junto com Satanás e seus anjos. Porque vocês só sabem criticar e não fazem nada. Não é capaz de apanhar um morador de rua e levar uma palavra. Não é capaz de apanhar um pão seu e dividir um morador de rua. Quero falar para os meus queridos que me seguem no Facebook, no WhatsApp, no Instagram,
no meu canal, quero falar para vocês tudo. O meu trabalho está na comunidade do Jorge Turco, na entrada do morro. Se vocês quiserem estar ajudando a gente com o agasalho, ajudando a gente com o mantimento, fique à vontade. Eu só não estou aceitando dinheiro, tá? Para não falar que eu estou querendo roubar vocês. Eu trabalho, vocês estão vendo aqui, ó, a minha máquina de costura, eu costuro cabelo, eu faço peruca, eu sou cabeleireiro, eu não preciso viver da obra. O apóstolo Paulo falou que ele construía tendas porque ele não iria ser pesado para seus irmãos. Então vamos acostumar esses falsos pastores, esses falsos pregadores do evangelho, que falam e vivem, são pastores itinerantes e vivem ganhando em prol do evangelho, em prol da palavra. Jesus Cristo, ele não tirava nada de ninguém. Pelo contrário, Jesus Cristo não deixava a multidão ir embora faminta. Então eu quero falar para vocês, aprenda um mestre. Aprenda um mestre. Quem é o mestre? É Cristo. É Cristo. Ele não veio para abolir a lei, mas sim para abirrogá-la. Ele veio para mostrar e é capaz de fazer muito mais do que a lei está escrito. A lei é dura, sim, mas a palavra fala que eles não aceitam a lei é porque não podem se enquadrar. Eles que falam mal da lei é porque não querem se enquadrar na lei. É muito fácil falar, mas eu falo para vocês, a lei é boa, é suave para o ventre, faz bem a alma, faz bem ao espírito, não faz mal nenhum. Não faz mal nenhum. Agora faz mal sim vocês engordar os seus lombos, vestir a pele das ovelhas e ver o povo passando fome e necessidade. Então eu peço a vocês, e podem me ajudar, 1 quilo de alimento, tá? Vocês podem trazer na estrada do Portela, número 48, aonde é o meu trabalho, em Madureira, 1 quilo de alimento ou o agasalho, podem trazer, porque nós vamos estar indo para as ruas, para a Holândia, para a gente estar distribuindo, ajudando as pessoas que precisam. Porque nessa altura do campeonato, as pessoas estão passando necessidade, são muitas pessoas que têm pedido, muitas pessoas que têm tirado a vida, muitos pais de família. Por quê? Porque não tem um alimento para botar dentro de casa. Tem sido muito triste, a violência tem se propagado, porque os dias tem sido mal. A palavra do Senhor fala, tá? Lançai o seu pão sobre as águas, após muitos dias se achará, e achando ele, repartirá o mais. Então você que lançou o seu pão sobre as águas, nos ajude nesta hora, onde as pessoas estão necessitadas, aonde eu vejo pessoas na madrugada com seus filhos, esperando um alimento, porque não tem casa. Não é eles estão à toa, não. É porque não tem trabalho, não tem como botar comida dentro de casa. Então eu te peço, você que pode, nos ajude. Ou você vá lá na Avenida Italiano, logo na Avenida Italiano, tem a nossa igreja lá, Voz que Clama no Deserto. É só chamar lá e deixar lá um morador, um comerciante, eles vão nos entregar, tá? Ali na Rua da Jaqueira, número 7, tá? Em Coelho Neto, ou então em Madureira, tá? Que fica na Estrada do Portela, número 48. Nos ajude, tá? Porque o dízimo, ele nunca foi dinheiro, e ele foi cereal e alimento para dar às viúvas, para dar aos órfãos, para dar aos necessitados, para mantimento da casa do Senhor. É mantimento, não engordar, não viagem, não ostentar, tá? Então o dízimo nunca foi, tá, dinheiro, e sim cereais, alimento. Então não deixe o seu pastor te enganar mais, tá? Vamos parar com essa loja, vamos ajudar a população, tá? E se o seu pastor falar, você não está dando dízimo, você está na maldição. Fala para ele, pastor, não estou. E eu falo para você que não vai estar, porque nada tem me faltado. O Senhor tem entrado com providência na minha vida dia após dia. Eu pago o meu aluguel do meu trabalho, do meu salão, eu pago o aluguel da minha igreja,
tá? E eu tenho ajudado as pessoas, e o Senhor não tem deixado me faltar nada. Minha família é grande, o Senhor não tem deixado faltar nada. Não vai faltar na tua vida. Deus vai aumentar muito mais, tá? Há poucos dias veio uma pessoa no meu trabalho falando que um pastor amaldiçoa a vida de todos que não fosse dar R$600 para ajudar em programa da rádio ou televisão. Irmãos, isso é esculachar a população. Isso é fazer o povo, sabe? Isso não tem palavra, isso é macumba. Então, irmão, saia desses cristãos macumbeiros, essas pessoas que só pensam, tá, em se enriquecer. Se ele ia pagar programa de rádio, ele paga o dinheiro dele. Se ele ia pagar programa de televisão, ele paga o dinheiro dele. Se ele ia pagar a catedral, caríssimo aluguel lá na catedral, ele paga o aluguel dele, tá? Porque se Deus chamou, ele capacita. Agora, tem muita gente aí debaixo da marquise, passando necessidade, tá? Muitos cracudos aí roubando para de repente usar uma droga ou um meia. Então, vamos sustentar cracudo, nós vamos fazer o que Deus mandou, tá? É ajudar o próximo, é olhar, independente da religião, independente do que ele é ou não. Nós temos que fazer isso. Sabe por quê? Porque naquele grande dia, lá em Tiago fala que fé sem obra é morta. Nós temos que fazer sim. Pregar o Evangelho e fazer, porque não basta só alimentar a alma, mas a barriga também tem fome, tá? O corpo também tem necessidade. Não adianta nós alimentarmos o espírito e as pessoas ficar com fome, as crianças passam fome, como eu já passei na minha vida, necessidade. Então, há momento de nos unirmos como um corpo em Cristo. Cristo é a cabeça, o Messias é o cabeça, e nós somos o corpo nele. Nós não temos que ir para um lado nem para o outro, nós temos que nos alimentar, ajudar uns aos outros, porque quando houve aquele negócio da Chapecoense, todo mundo ficou comovido. Quando acontece alguma coisa, todo mundo fica comovido. Então, irmãos, vamos ajudar a nossa população está carente. Eu sei que é difícil acreditar em alguém, mas se você quiser, puxe a minha vida, puxe meu histórico, tá? E você vai ver a minha índole, vai ver por onde eu passei, vai ver as pessoas que estiveram comigo, e eles vão falar quem eu sou e quem eu não sou. Eu te dou total, como se fala, eu abro a minha vida, eu te dou um total, né, para que você saiba da minha vida, tá? Para você saber quem eu sou, tá? A minha integridade, a minha por onde eu passei, eu sempre deixei coisas boas, sempre fiz coisas boas, tá? Eu sou socorrista, tá? Sou cabeleireiro. Na minha vida eu nunca fiquei parado, dependendo de ninguém. Sempre lutei. Deus sempre abriu porta para mim. Deus sempre fez por mim. E hoje eu quero fazer. Eu quero fazer o que Deus fez por mim, eu quero estar fazendo pelas pessoas. Porque quando eu cheguei em Madureira, eu cheguei com uma mão na frente e outra atrás. Não tinha o que comer. Hoje, graças a Deus, eu tenho. Hoje, graças a Deus, eu tenho minha casa, eu tenho minha família, para a honra e glória do Senhor. Então, é o mínimo que eu posso fazer, é poder estar ajudando as pessoas que estão necessitadas. Porque quando nós tivemos um problema lá no Morro do Bumba, a política não ajudou a gente. Muitos ficaram desalojados, muitos ficaram sem casa. Tá? Então, quem se virou e quem se deu bem, amém. Quem não se deu, está lá até hoje. Então, nós sabemos o que é isso. A população sabe o que é isso. Os governantes só falam da boca para fora, mas não fazem nada pela população. Então, nós não devemos ficar esperando os governantes. Nós temos que fazer por nós mesmos. Porque a nossa sociedade, a nossa comunidade sangra, o nosso povo sangra, e o nosso povo está morrendo. Se nós não nos unirmos e ajudar uns aos outros, que nós precisamos, vai todo mundo morrer junto. Então, é momento de nos unirmos como um todo, como igreja, como pessoa, como cidadão, como um todo, em busca de um novo ideal, de um novo evangelho, um evangelho puro, uma vida onde nós possamos ser acreditados.
porque tem muitos pastores ainda que são justos e honestos, mas por causa dos maus pastores, os outros ficam sendo difíceis de pregar o evangelho, assim como eu estou nesta hora. Difícil é falar do evangelho, porque muitas pessoas estão envergonhando, estão levando o nome do Senhor ao descaso, aonde as pessoas distorcem a palavra de Deus, pregam mais de 1 hora em prol de dinheiro e não falam que Jesus está voltando. Então eu quero, meus irmãos, que você fique com essa palavra e saiba que o Senhor está nas nuvens. O Senhor fala na tua palavra quando houver rumores de guerra, tá? Ele estaria perto. As festas judaicas estão aí. Os acontecimentos da lua está aí. A lua foi dada como sinal. Então, meus irmãos, a cada lua, cada virada de tempo, já aconteceu uma coisa. Desde o ano de 2014, se não me engano, o Senhor me deu a profecia e a lua ia se transformar em sangue. Tem isso acontecido. E cada virada de lua, cada coisa tem acontecido algo. Pode olhar nas datas, pode olhar no Google, pode olhar por aí e vocês vão ver. A cada virada de lua, cada eclipse, em cada momento tem acontecido alguma coisa. Mas muitas das vezes a gente passa desapercebido, porque são tantas correrias da vida que a gente esquece. Mas falo para vocês que o Senhor Cristo, Ele possa te acompanhar, possa te guiar por todos os teus caminhos, te dá paz, te dá força, tá? Que você venha buscar Ele em espírito e verdade. Não importa o que eu ando falando para você, mas creia na Bíblia, porque ela é verdadeira. Creia nas palavras de Gênesis e Apocalipse. Creia na lei de Moisés. Creia em tudo. Não se disfarça da palavra do Senhor, porque naquele grande dia Ele vai se desfazer de você também, tá? Naquele grande dia, Ele pode virar as costas para você. Então não tenha vergonha do Evangelho. O Evangelho é uma coisa linda. Se você viver o Evangelho em tua veracidade, em tua verdade, você vai ter uma vida plena, uma família plena, um lar abençoado, uma família abençoada. Porque ali está a base da vida, a base como um todo, tá? Da vida. Então creia que o Senhor, Ele nos deu a lei, mas foi para que nós tenhamos uma vida plena, uma vida duradoura, não só nessa terra como lá, não só lá, mas aqui. Nós temos que ser duradouros, nossa vida seja eterna diante de Deus, diante